Boa noite, boa noite! Calazans na área, bem-vindos a mais uma aula do Grande Plano. Como é que vocês estão, pessoal, nessa segunda-feira aí? Tudo bem? Hoje a gente continua a nossa série de aulas, tá? O tabuleiro está na mesa, as peças já estão mais encaixadas e efetivamente vamos falar sobre planejamento de estudo, planejamento de metas, planejamento do ano de 2024. Beleza? A gente começou terça-feira passada esse evento online. Falamos primeiro sobre o que? O que te impede de chegar mais longe, de ser aprovado. Erros mais comuns, tá? Falamos sobre impedimentos, bloqueios, que muitas vezes fazem com que você procrastine, desiste, ou se precipite nos seus planos estratégicos e nas suas táticas de estudo, né? Como não ter um plano de estudo, fazer isso de forma inadequada, não cuidar do corpo e da mente, não ter as técnicas de estudos, não ter os processos cognitivos de aprendizados bem sedimentados, né? Ou seja, não aprender a aprender. Eu falei muito sobre a deficiência do sistema de ensino brasileiro, da cultura brasileira como aversa ao conhecimento, né? E você já deve ter percebido isso. Agora eu sei que as fichas caíram. Parabéns por você estar aqui, tá? Eu sei que você está comprometido, disciplinado. Já passou de 8 horas da noite, você podia estar dormindo, descansando, mas você está aqui agora querendo chegar no próximo nível, mudar de classe, passar para o concurso público que você almeja, realizar seus sonhos. E que bom que isso está acontecendo. A gente vai avançar, vamos acelerar essa semana agora, porque tem muita coisa para ver. Vamos falar agora de técnicas de produtividade, de aprendizagem, de memorização. Vamos falar realmente aspectos práticos agora para você colocar em prática e realizar o grande plano da sua vida, que é passar no concurso, ser aprovado e aí ter mais tranquilidade para você, para sua família, realizar os seus sonhos, ter a qualidade de vida que você almeja, férias regulares, plano de saúde, trocar de carro, né, colocar aquele pá de peitos que você já quer há muito tempo, cuidar do seu cabelo, enfim, fazer o que você quer fazer, né? Então, eu estou aqui para isso, para auxiliar você a chegar onde você quer chegar, tá? Então, essa foi a aula de terça-feira, falamos dos impedimentos, dos erros mais comuns. Na quarta-feira, a gente falou sobre o que é um planejamento de estudo, uma técnica, um passo a passo, uma ferramenta para você sair de um estado de confusão, de dúvidas de toda ordem, para um estado desejado, que é organização pessoal, que vai te dar tempo disponível, e com esse tempo disponível você vai conseguir dominar intelectualmente os assuntos que estão previstos no edital do concurso que você escolheu, né? E todo plano, como eu disse, começa com um porto que você quer chegar, com o objetivo, com a meta. Então, essa ampliação do horizonte de consciência é super importante, você saber onde você quer chegar, para não tornar qualquer vento desfavorável à sua aprovação. Então, isso é super importante, ter realmente um objetivo definido e específico, né? E aí falamos de planejamento de carreira com a visão de longo prazo, com uma perspectiva de estudo consistente, foco na aprendizagem e resultado apenas como uma consequência desse passo a passo bem feito. O resultado para a gente aqui, para o estudante classe A, para o concurseiro classe A, é apenas uma consequência de comportamentos adequados, constantes, direcionados e também um desenvolvimento pessoal, um autoconhecimento, um aprofundamento do olhar sobre você mesmo. Isso ficou claro, eu sei que você já está consciente disso. E a consciência é super importante para as mudanças acontecerem, né? E se você chegou agora, Thiago, não estou entendendo nada do que você está falando, você vai voltar, todas as aulas estão salvas aqui no Instagram, você vai voltar para a aula 1 lá, depois você vai vir a aula 2, essa que eu estou falando agora sobre o que é um planejamento de estudo, qual é o seu objetivo e como é que você vai ter um planejamento de carreira. Você vai pensar talvez isso pela primeira vez, quais os critérios que você vai precisar desenvolver para passar no concurso público que você quer. Perfeito?
critério financeiro, quanto é que você quer ganhar depois da aprovação, lá na sua aposentadoria. Já tem que ter uma visão de longo prazo, pensando nos 75 anos, que é o limite de aposentadoria no serviço público, né? Tem que pensar no critério geográfico, onde é que você quer estar morando, onde é que você quer fixar suas raízes, tá bom? É possível também, hoje em dia, trabalhar no teletrabalho. Depois, um critério funcional, e aí vem o que? A sua vocação, o seu chamado, o seu propósito. Não é aquele propósito amador, romantizado, não. Aqui a gente não trabalha com isso, não. O propósito é aquilo que você escolhe para você. O que é mais agradável, o que é que faz mais sentido para a sua vida, para o seu projeto familiar, né? Ah, Thiago, o meu propósito é servir as pessoas. Pô, todo mundo tem esse propósito de servir as pessoas. A maioria das pessoas boas gostam de servir, não gostam de encher o saco de ninguém, né? E gostam de ser úteis, né? Mas eu quero que você pense em um propósito como uma escolha para você se tornar bom ao ponto de nenhuma banca examinadora poder rejeitar você, entendeu? Então esse é o ponto, critério funcional junto com vocação, com chamado. O que é que você gosta de fazer? Você gosta de atender ao público, você gosta de manusear processo, fazer triagem de processo, escrever, você gosta de relacionamento, de gestão de pessoas, tá bom? E aí a importância de ter uma formação multidisciplinar na faculdade boa faz todo sentido. Você pavimentar o caminho do que você quer ser já durante a faculdade. Eu fiz isso, contei minha história, você também tem acesso à minha história nesses vídeos anteriores. Pavimentar o seu caminho durante a faculdade com experiências multidisciplinares, mas assim, não utilizando a faculdade como um passeio, tá bom? Ah, eu vou só ouvir o que o professor falar e depois eu vou decidir o que eu quero fazer. Não perca 5 anos da sua vida, 4 anos da sua vida dentro da faculdade, achando que ela vai impulsionar ou vai se preocupar com a sua inserção no mercado de trabalho, né? Muito cuidado para você não sair da faculdade despreparado, sem saber advogar, sem saber fazer concurso, né? Sem saber se inserir no mercado de trabalho. E aí ficar desempregado. Muita gente formada em Direito hoje está trabalhando no Uber, não só formados em Direito, muita gente, engenheiros, e outras carreiras a mais, né? Estão sem perspectiva e sem saber estudar para concurso, né? Se você foi uma dessas pessoas, não se preocupe, você está no lugar certo. Chegou aqui, a gente vai criar esse grande plano. A gente já está criando esse grande plano e eu já passei todos os requisitos que você precisa para pensar melhor sobre isso. A gente já falou sobre todos os aspectos internos, pensamento. Depois da quarta-feira, a gente teve uma aula quinta-feira falando sobre os pilares da preparação, os pilares de um planejamento correto, né? Mentalidade, produtividade, inteligência emocional, técnicas de biohacking, de você melhorar a sua própria biologia, a necessidade de você ter efeitos paralelos aí também na sua preparação para concurso, né? Não é só direito constitucional, administrativo, o segredo da aprovação está fora dos manuais, é realmente o que você adota como estratégia de vida, como ter uma reserva financeira, poder se dar o luxo de, às vezes, passar um período só estudando com essa reserva financeira, ou conseguir um trabalho, pelo menos na área que você quer atuar. Por exemplo, eu quero ser promotor de justiça, eu vou tentar um estágio, uma residência no Ministério Público, porque eu vou financiar minha preparação, vou estar em contato com os processos que o Ministério Público atua, com as matérias que o Ministério Público atua, então isso vai agregar também na minha preparação, porque eu vou ter um domínio intelectual ao fazer provas diferenciado, vou ter uma visão do órgão, isso vai facilitar uma prova oral, prova discursiva, né? Ou, quiçá, fazer um concurso para técnico, analista, se financiar e depois ser promotor de justiça, usar essas estratégias aí de concurso trampolim. Isso é super válido também se for feito dentro de uma estratégia. O que não dá para fazer com concurso trampolim é se acomodar no meio do caminho. Eu já vi muita gente, eu quero ser promotor de justiça, mas eu vou fazer um concurso para técnico do MPU. E aí, poxa, passa, às vezes dentro da faculdade, né, começa a ganhar 7 mil, 8 mil reais, um salário excelente, né, para o Brasil, muito bom. Aí
se acomoda, para de estudar e depois quer voltar a estudar com 35, 40 anos, 45 já com filhos, casado, trabalhando muito, sem aquela energia e disposição anterior. Tá bom? Então é pegar para fazer, parar de estudar apenas quando você chegar no topo dos seus objetivos. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Perfeito? Na sexta-feira a gente falou sobre os pilares da preparação para concurso, a pirâmide da preparação para concurso. Falamos sobre ambiente, como você organiza o seu ambiente de estudo, quais ambientes vão favorecer a sua frequência, você vai aumentar de frequência, então você precisa estar com a ambiência correta, e uma das coisas que a frequência necessita do ambiente correto para se nutrir. É como se fosse o processo de aprovação é uma coisa natural, a prosperidade é uma coisa natural. Não dá para você plantar uma macieira ou uma parreira, um pé de uva em um clima quente. Não vai dar certo. Um ambiente árido, seco, precisa da terra correta, com os nutrientes corretos. Então, o poder da ambiência é isso. É você estar realmente nos lugares corretos, inclusive os ambientes de estudo, né? Depois, comportamentos, falamos sobre a importância de você gerir os comportamentos, olhar para esse lugar dos comportamentos e entender que os comportamentos são influenciados pelo ambiente, mas também pelas suas crenças e valores. Todo comportamento ela tem uma crença subjacente e todo comportamento ele visa atingir algum valor que você acredita que é importante, entendeu? A importância de você olhar para dentro, de você se conhecer para realmente direcionar o seu olhar, a sua estratégia de vida e principalmente os seus estudos para estudar cada vez mais. E quanto mais você estuda, menor o seu tempo de preparação. Beleza? Depois, capacidades e habilidades. Realmente são o mundo dos estudos, como estudar, como ler, como fazer mapa mental. A gente vai falar profundamente sobre isso nas próximas lives, nas próximas aulas, né? Mas não é tudo, tá vendo que é apenas um degrau dessa pirâmide. Falamos também de identidade, né? Super importante, é o núcleo mais íntimo, mais subconsciente, que realmente manifesta toda a sua realidade, cria todo o que você vivencia, todas as suas experiências, é a sua identidade, é o seu mundo interno, né? O seu nome no diário oficial nada mais é do que um reflexo do seu mundo interior, tá bom? Depois falamos sobre aglutinação, relacionamentos, a importância de você estar com as pessoas certas, ter um grupo de apoio, perfeito? Andar com as pessoas certas, porque essas pessoas te influenciam, as pessoas que você anda te influenciam, moldam e limitam às vezes os resultados que você tem, tá bom? Então, olhar para esse lugar aí dos relacionamentos também é importantíssimo. Outro pilar, o sétimo pilar, o sétimo nível dessa pirâmide que a gente falou foi o legado, o propósito. É realmente você pensar não só em você, mas como é que a sua aprovação vai auxiliar a sua família, as pessoas ao seu redor, a sociedade. Você também pensar numa perspectiva transcendente, tá bom? Uma perspectiva transcendente, inclusive com olhar para a eternidade, ter essa consciência da eternidade. Se você tem essa consciência da eternidade, do propósito de vida que você tem, e você insere essa sua aprovação em concurso dentro desse propósito maior, fica bem mais fácil. Você vai se motivar, se engajar nos estudos muito mais. Você vai emergir realmente nessa preparação e vai tomar aquela vitamina N. Não sei se você conhece a vitamina N, tá? Aquela vitamina N é o quê? A vitamina do não. Você saber dizer não. Não ter medo de desagradar as pessoas. Hoje eu não posso. Vamos naquele evento. Não posso. Ah, mas é o aniversário da sua avó. Não posso ir porque a prova é domingo, então vou ter que estudar. Entendeu? Isso vai te dar força, vai desenvolver sua personalidade e você vai se tornar uma pessoa mais forte, estável, equilibrada em meio à tempestade, tá bom? O mundo dos concursos está cada vez mais competitivo, o nível de competitividade dos candidatos, profissionalização deles está cada vez maior. A dificuldade das provas nem se fala.
Se você fez uma prova recente da FGV, você sabe que a coisa não está brincadeira. Questões extensas, um nível de capacidade de interpretação do texto cada vez mais cobrada pelas bancas, né? Você tem que ter o máximo de atenção para entender o comando da questão. As alternativas também são grandes. Então, se eu fosse você, eu não brincava mais, né? A coisa está séria e tende a piorar. Tende a piorar. Quem quiser passar em concurso agora tem que fazer a coisa de forma profissional, né? A perspectiva para o futuro não está fácil. Você tem que fazer a coisa certa. Os amadores não vão conseguir, os aventureiros não vão sequer ter mais chance. Você não vai ver mais aquela história de que fulano de tal passou no concurso, estudou 2 meses. Nunca pegou no livro. Acabou isso. Eu não sei, eu já não ouço essas histórias desde quando eu era adolescente, né? Era a motivação de muitas pessoas para estudarem de forma aventureira. Não, eu vou começar a estudar agora, a prova é daqui a 2 meses e vou fazer o máximo que eu puder porque fulano de tal passou. Perfeito, pessoal? Eu lembro que na faculdade, né, existia um mito lá. A gente tinha um colega que tinha passado para policial rodoviário federal, logo que entrou na faculdade. Ele era um péssimo aluno, né? Tinha estudado 2 meses, o cara chegava até a estourar vaso sanitário com bomba ainda, fazendo trote. Imagine. Estudou 2 meses, passou. Aí pronto, era o herói dos aventureiros. Não, mas fulano de tal é policial rodoviário federal, estudou 2 meses, então esse concurso aí está na mão. Então não dá para fazer mais concurso no nível da aventura, por quê? Você pode se frustrar e essa frustração pode atingir até níveis mais extensos do que você imagina. Não é só te impedir de fazer provas, não. É te dar uma autoconfiança menor, uma autoestima baixa, um senso de autoconfiança menor do que você pode ter, entendeu? Então é hora de se fortalecer, de você ter realmente ânimo, de você ter força, você olhar para trás, estudar bem, ver o esforço que você tem empreendido, metrificar cada ponto da sua preparação para que você possa estudar cada vez melhor, né? E aí você vai ganhando autoconfiança, autoestima, interesse, motivação para estudar mais e naturalmente chegar lá com tudo que é importante. Depois de sexta, tivemos uma live sábado também, só os heróis participaram, aquelas pessoas que não sextaram, maduras, que, poxa, querem fazer concurso de forma profissional. Doutora Lara Umbelina, psicóloga, braba mulher, deu um show aqui falando sobre saúde mental, autocuidado e formas de colocar uma priorização na sua vida a ponto de você estudar melhor, adotando pequenas medidas aí, tá bom? Principalmente cuidando da sua mente. Importância de colocar a psicoterapia em dia, de observar os seus pensamentos, atuar sobre eles para você ter melhores resultados. Eu recomendo fortíssimo que você reveja essa live. Se você viu, reveja. Se você não viu, veja de novo. Outra coisa super importante, falamos ontem, domingo, uma aula com o professor Wandler, especialista em Mindfulness, esteve aqui falando sobre o que é meditação, benefícios da meditação e formas de você começar a meditar a partir de hoje. Então tem muita gente que já está estudando, meditando inclusive, né? É um fator gerador de tempo. Isso ficou claro ontem. Existem medidas que são fatores geradores de tempo. Você pensa que está perdendo tempo fazendo atividade física, na verdade você está gerando mais tempo de qualidade. Eu estou meditando, você não está perdendo tempo, você está gerando tempo. Porque você está no estado presente e isso vai te dar uma motivação cada vez melhor. E uma clareza para você ter mais concentração, e concentração vai te dar aprendizado. Outro ponto super importante, tá? Que a gente vai começar a tratar hoje. Qual o passo a passo para montar um grande plano, né? A gente já falou sobre tudo isso e agora é hora da gente começar um conteúdo mais técnico aqui. A gente vai acelerar realmente para que você não perca nada e consiga realmente botar no papel. Então anote tudo que eu vou falando agora para que você realmente reflita sobre
a forma como você está estudando e ganhe esse quilômetro extra aí, ganhe essa inteligência, esse know-how, essa expertise para ter um planejamento de estudo mais poderoso, tá bom? Começando por onde, como eu te falei, o primeiro passo de um grande plano para 2024 é a definição do concurso público. Uma carreira, de acordo com aqueles 4 critérios que eu te passei, né? Financeiro, geográfico, institucional, o critério funcional também, né? Escolher uma carreira. Vale 2, Thiago, eu não recomendo que você comece um planejamento estudando para magistratura e para o Ministério Público, ou para analista e para técnico. Não, você vai ter um propósito específico. Quero que você escolha só uma carreira. Então, quero me preparar para o Ministério Público, então vou ser promotor de justiça. Perfeito? Isso não vai te impedir de fazer provas, não vai te impedir de prestar outros concursos que eventualmente surgirem ao longo da sua preparação, tá? Mas o que você não vai poder fazer é retas finais todo mês, de 2 em 2 meses, atrapalhando o seu planejamento de médio e longo prazo. Eu, por exemplo, comecei a estudar durante a faculdade, 7º semestre, AGU. Ao longo do caminho fiz outras provas, fiz para analista do TRF, fiz para advogado da Caixa, fiz para defensor público do Distrito Federal, inclusive passei para defensor, que era uma carreira que eu não me preparava e não me preparei especificamente, sem fazer a reta final, com a bagagem que eu tinha criado para ser procurador, eu consegui ser aprovado. Passei para a prova discursiva, para a prova oral, só não tomei posse porque eu já estava na AGU. Entendeu? Então, seu propósito tem que ser específico. Mas, Thiago, eu não quero perder nenhuma oportunidade. Menos é mais aqui, tá bom? Você precisa pensar como um promotor de justiça, pensar como um juiz, pensar como um analista, e para isso você precisa ter esse propósito específico e definido. Perfeito? Então, primeiro passo do grande plano é um propósito específico e definido, uma carreira apenas. Dessa carreira você pode aí sim escolher 3 editais. Você pode escolher tranquilamente 3 editais, tá? Vou escolher o MP São Paulo. Vamos falar de procuradoria. Saiu o concurso da PGE São Paulo. Graças a Deus, muita gente esperando aí. Aos 45 minutos do segundo tempo de 2023. Estava anunciado, ou ia sair no final do ano ou no início do ano que vem. Já saiu. Prova parece que em fevereiro, se eu não me engano, dia 28 de fevereiro. Já não dá. Se você, Thiago, eu vou começar a estudar agora. Não dá mais tempo, sinceramente. Tá? Bom, mas eu quero... Você pode até se inscrever, mas não adianta fazer reta final se você nunca estudou para procuradorias. Ou se você está acertando aí menos de 55%. O melhor é estudar de forma profissional, com planejamento que eu estou te passando aqui, passo a passo, fazer a prova como um treino de luxo, tá bom? Enquanto você não está competitivo, você tem que ir para as provas como um treino de luxo. Isso aqui já vai alinhar suas expectativas. E aí você vai evitar frustrações. Tá bom? Vai evitar frustrações. Então, primeiro passo, uma carreira, 3 editais. Vou escolher PGE São Paulo, que já está lançado. Vou escolher PGDF, Procuradoria-Geral do Distrito Federal. E também vou escolher a PGE Bahia, que está para sair. Pronto, você tem aí 3 oportunidades. Na verdade, você vai estar se preparando para todas as procuradorias de Estado, até para os concursos da AGU, para Procurador da Fazenda, Procurador Federal, Advogado da União, para Procurador do Banco Central, que é outro concurso que você vai poder fazer, que vai sair em breve. Mas você tem pelo menos esses 3 alvos escolhidos a dedo por você, de acordo com o seu planejamento de vida. Perfeito? Olha que legal. Já é um avanço aí, você tem várias oportunidades, você vai poder fazer pelo menos aí 5, 6 concursos por ano. Ou como treino de luxo, ou já buscando uma vaga na segunda fase, entendeu? Então não precisa fazer concurso para MP e magistratura. Thiago, mas eu só quero se for em São Paulo. Poxa, vai em Minas ali, faz uma prova e vai se preparando, ganhando, engrossando o seu pescoço, ganhando gestão de tempo, automatismo, né? Uma prova sempre vai poder te dar um feedback da sua preparação, o que é que você está
precisando melhorar, qual o caminho melhor a seguir, quais as adaptações você precisa fazer. É impossível você sair de uma prova sem refletir. E outra, facilita a sua vivência, é uma ambiência que você vai fazer. Você vai fazer uma prova, você vai estar reunido ali com 40 pessoas numa sala, você vai começar a imaginar o que é que essas pessoas fazem. Você pode conversar com outras pessoas, fazer um network ali, pegar as experiências, né? Crescer com isso. Tá? Então, uma carreira, 3 editais. O que é que eu recomendo de cara? Dá uma lida atenta nesses editais que você escolher. De ponta a ponta. Finja que você nunca leu um edital. Né? Muita gente realmente não leu o edital. Eles começam a fazer prova, já passam lá para o final, vê os assuntos que vão ser cobrados, e aí começa a preparação assim, compra o cursinho e vai seguir o cursinho. Olha que absurdo. Veja se não é um absurdo isso. Eu estou falando, mas é muito comum isso acontecer. E é um absurdo. Né? Primeiro passo é entender sistema de pontuação, critérios de avaliação, documentação, fases do concurso, onde é que vai ficar a inscrição definitiva, avaliação de vida pregressa, avaliação psicossocial se tiver, exame psicotécnico, teste físico, tem ou não tem, prova oral, prova discursiva, quantos pontos vale cada prova, tá? Tem concurso que a prova objetiva vale 100 pontos, tem concurso que a prova discursiva vale 300 pontos e a prova oral vale mais 100. Então, você tem que focar em escrever bem, porque 300 pontos são 3/5 da pontuação do concurso, está tudo na prova discursiva. Peças práticas, questões discursivas, você tem que ler bem, escrever bem para falar bem também. Tá bom? Ler os editais, você vai pegar aí, segundo passo, fazer uma lista de matérias. As disciplinas cobradas nesses 3 editais numa só lista. 1, constitucional. 2, administrativo. 3, direito civil. 4, processo civil. E assim sucessivamente. Você vai montar uma lista única com as disciplinas desses 3 editais, para você ter um programa de estudo único. Tá bom? Já no terceiro ponto, você vai definir o seu programa de estudo com os assuntos mais cobrados. Você precisa aprender a fazer isso. Tá? Não vai dar para ensinar como você aprender a metrificar as estatísticas dos assuntos mais cobrados das provas anteriores para a carreira que você escolheu, tá? Eu tenho os editais esquematizados, já vai pronto para você, então se você tiver interesse, manda aqui no direct, Thiago, eu tenho interesse no edital esquematizado, e coloca a carreira que você quer. Se é procuradorias, MP, magistratura, defensorias, tá bom? Então, já vou mandar prontinho para você montar o seu programa de estudo com os assuntos mais cobrados. Mas além de entender quais os assuntos mais cobrados, senhoras e senhores, vocês precisam também saber os assuntos que vocês dominam, que você sabe, o que não sabe, mas precisa saber para ser aprovado. Além da estatística objetiva, você precisa das estatísticas subjetivas. Quanto você está acertando em controle de constitucionalidade, o assunto mais cobrado em direito constitucional para todos os concursos. Quanto você está acertando em teoria da Constituição, quanto você está acertando em organização político-administrativa. Quanto você está acertando em teoria geral do crime, quanto você está acertando em atos administrativos. É 50, é 40, é 60, é 70 pontos, é 80%, tá? Porque esse resultado vai influenciar muito na sua estratégia de estudo. E lembre-se, estratégia de estudo, planejamento de estudo é um processo dinâmico. Você não fixa um planejamento aqui hoje para cumprir ele por 2 anos, até passar. É um processo adaptativo. Por isso que eu fiz questão de, durante essas primeiras aulas, te dar princípios, regras, para você tomar consciência e aprender a conduzir essa senoide da aprovação. Passar em concurso não é uma estrada, é uma trilha. É como se você entrasse na floresta, não tem um caminho assim, bem pavimentado, você tem que pavimentar esse caminho. É uma trilha porque você pode percorrer um caminho mais longo, você pode adotar como estratégia tentativa e erro,
se decepcionar, perder muito tempo, ou você pode seguir um caminho claro, um caminho objetivo. Contratar, às vezes, aquele mateiro que vai, poxa, te conduzir até o lugar onde você quer chegar. Ele já percorreu aquele caminho, ele conhece a floresta. Entende? Então, esse é o ponto. Entender subjetivamente qual o seu nível intelectual atual. Você vai fazer isso através do mapa da ignorância, é um grande simulado. Você vai pegar aí pelo menos 100 questões das disciplinas da sua lista de matérias e fazer. Não pode estudar nada antes, não pode ficar corrigindo os erros pelos comentários. Você vai pegar e fazer esse simulado e colocar nessa planilhazinha o seu desempenho por matéria. Estou acertando em constitucional 80%, vou deixar de lado, já está bom. Processo civil, 55% é a sua prioridade, entendeu? Perfeito? Então, em linhas gerais, é o que você tem que fazer agora para montar o seu programa de estudo, selecionando os assuntos mais cobrados e o que você menos sabe. Só então, pessoal, lá vai, você precisa selecionar as fontes de estudo. Primeiro, definição do concurso. Depois, escolher uma carreira e 3 editais, ler esses editais, fazer uma lista de disciplinas. Depois, definir o programa de estudo, assuntos mais cobrados, matérias com maior peso. Como é que está o seu desempenho em cada uma dessas matérias? Tá? Só então, passo 5, é que você escolhe as fontes de estudo. Tá vendo que o planejamento não é o cursinho que você comprou? Tá aprovado agora. Você não pode comprar um cursinho, um curso de videoaulas, um pacote de PDFs, seguir aquilo cegamente. Por isso que 95% das pessoas não passam em concurso, né? Porque não sabem fazer um planejamento, não tem um grande plano. Não sabem estudar, o pior, não sabem se planejar. Terceirizam tudo. Qual o melhor cursinho PDF que eu compro? O melhor planejamento que você pode ter é o que você cria, ou que o mentor cria para você. Pessoal, seletivo, intransferível. Tá bom? Então aí você pode agora selecionar as fontes de estudo e você precisa adotar alguns princípios também quanto às fontes. Primeiro, exclusividade da fonte por disciplina. Não é para você comprar 3 cursos. Para de gastar dinheiro achando que isso vai suprir um direcionamento. Para de cair em gatilho mental aí desses cursinhos grandes que ficam enchendo seu Instagram, o seu YouTube de propaganda barata. E aí você é tomado pelas emoções e compra esses cursos. Thiago, eu tenho um grande curso de estratégia. PDF à vontade, assinatura ilimitada, eu tenho tudo e quero comprar mais um outro. Tá gastando dinheiro, amigão, tá? Exclusividade da fonte de estudo significa o quê? Não é porque você estuda para magistratura que você tem que ler 3 livros de direito penal. Ver as videoaulas de um professor renomado e ler um livro só sobre os crimes contra a vida. Perfeito? Exclusividade é o quê? Você vai adotar um planejamento de estudo da legislação, estudo diretamente no Vadmecum. Aquele bom e velho Vadmecum. Legislação é para estudar na legislação. Tá? E eu sugiro que você faça isso no Vadmecum atualizado, porque você vai levar ele para a segunda fase. Entendeu? Então não pode comentar, é só grifar, sublinhar. Vadmecum direto. Vera, é old school, meu amigo. Old school, minha amiga. Estudo clássico. Legislação diretamente pelo Vadmecum. Jurisprudência, você vai estudar diretamente no site do STJ e STF, informativos semanais. Também não adianta ficar comprando Vadmecum de jurisprudência, vendo informativos comentados pelas outras pessoas. Precisa estudar diretamente na fonte. Você ganha tempo e interpreta aquilo ali. O mais importante na jurisprudência é você interpretar e memorizar os principais julgados, as principais decisões.
tá? Perfeito? Doutrina, nada de videoaulas. Videoaulas tem que ser apenas assistidas de forma tópica pontual. Ah, não entendi o que é competência, jurisdição, ação. Já li tudo, já li o meu material, não entendi completamente. Aí sim, vale consultar um professor. Pontualmente, topicamente, naquele assunto, depois retorna para a leitura. Né? E aí sim, aqui você vai ter apenas um PDF, uma sinopse ou um livro. Um velho e bom manual. Vai depender o quê? Da dificuldade da prova, dos editais que você escolheu e também do seu nível intelectual, da sua bagagem intelectual. Entendeu por que é importante fazer um mapa da ignorância, um mapeamento, um raio-x da sua situação atual? Para você direcionar a escolha das suas fontes de estudo. Tá? Além desses princípios, tem outro, que é redução da fonte a cada ciclo. Leu, você vai fazer grifos, ou no PDF, ou na sinopse, ou no livro. Leu, grifou. Tente grifar no máximo 30% de cada página. No máximo 30% de cada página. Tiago, estou em dúvida do que grifar. Não grifa nada. Tá? Numa segunda leitura, numa posterior revisão, você vai entender o que é mais cobrado, porque você vai fazer mais questões, vai conhecer mais a forma de abordagem desses assuntos nas provas, vai ganhar mais maturidade, mais domínio intelectual e naturalmente você vai saber o que é importante, o que é que não é importante, o que é que cai, o que é que não cai. Perfeito? Então, super importante aqui, reduzir a fonte a cada ciclo. Leu, grifou depois de alguns meses, e aí a gente vai entrar com toda a teoria da revisão. Quando você for revisar, aí sim você pega aqueles grifos e faz um pequeno resumo. Tudo no computador, pessoal, não percam tempo com papel. Por mais que você tenha aprendido na escola, e acredite que você só aprende se você rabiscar alguma coisa no papel, mesmo que você não vá ler mais aquilo. Então tudo tem que ser feito hoje, ou no tablet, ou no iPad, ou no computador diretamente, tá? Tanto os informativos, o fichamento, o resumo dos informativos, da jurisprudência, quanto um resumo dos PDFs, das sinopses, dos livros que você lê, ou das videoaulas, eventualmente, topicamente que você assistir, tudo digital, até para facilitar a sua pesquisa depois. Talvez você vai fazer uma prova, você vai estudar, revisar alguma coisa e, poxa, estou em dúvida apenas sobre um termo. Sobre ordem social. Você, poxa, coloca no seu resumo de direito constitucional, a ordem social vai aparecer ali tudo que tiver. Perfeito? Olha só que dica. Só isso valeu. Tá? Então, fonte de estudo, aqui você já economizou tempo, dinheiro e energia e principalmente você está pavimentando a sua aprovação, você está garantindo a sua aprovação. Você está evitando a sua reprovação. Tá bom? Todas essas estratégias, todas essas técnicas, todo esse passo a passo aqui do grande plano é para você eliminar chances de reprovação. Bem diferente, olha, muda a sua perspectiva. Você não precisa aprovar mais, você precisa eliminar chances de reprovação. Top ou não? Então vai deixando seus comentários aqui, viu? Nas lives, curte. Muita gente às vezes me manda direct e não curte aqui. Compartilha com 5 pessoas. Seja generoso. Eu sei que você conhece pelo menos 5 amigos que estudam para concurso e estão no absoluto breu. Sem luz nenhuma, sem direcionamento. Compartilha então para você ser generoso com seus amigos, tá? Não queira guardar o conhecimento para você não. Se você ajuda outras pessoas, você consegue também ser beneficiado com isso. E faz parte de uma boa preparação você ter um grupo de apoio. E cria esse grupo de apoio, às vezes, com os amigos que estudam para concurso, entendeu? Pessoas maduras que querem amadurecer e querem chegar no próximo nível. Beleza? Perfeito? Então, com essas fontes de estudos delimitadas, a gente já vai ter um outro passo importante, que é ter uma estimativa de aprovação. Estimativa clara de tempo de aprovação. E é super importante, dentro do seu planejamento, constar isso, tá? Você tem que ser realista contigo. Tem que ter um apoio, um auto-feedback.
Para quê? Porque quando você tem uma estimativa realista do seu tempo de preparação, você consegue se instalar na realidade e evitar o que? Expectativas frustradas e diminuir estresse e ansiedade. Tá? Se você sabe o seu desempenho atual, se você pesquisa qual o desempenho necessário para você chegar na segunda fase, você já consegue estimar minimamente, com um grau de precisão bom, quanto tempo necessário para você estudar todas as disciplinas. Não é quando você vai passar, é quando você vai cumprir as suas metas de estudo. Quando você vai estudar todo o edital. Né? E para de fazer concurso sem estudar o edital, pessoal. Vocês já estão em 2023, chegando em 2024. Como eu falei, não dá para fazer concurso sem estudar todo o edital. Pelo menos uma vez e revisar. Vocês têm que realmente, baixar a bola de vocês e achar que vai ter uma vaguinha para vocês ali, um aventureiro. Tá bom? Beleza? Então, com essa estimativa de tempo, você tem agora uma gestão emocional cada vez melhor. Você consegue ter estratégias financeiras, estratégias de vida, estratégias profissionais para realmente estar angariando mais tempo disponível para estudar. Beleza? E aí você vai dividir o estudo dessas fontes de preparação, tá? Em 2 etapas de aprendizagem. Lembra que você já fez o mapa da ignorância, já fez o simulado, já analisou seu desempenho, já sabe os assuntos mais cobrados, né, as matérias com maior peso. Você vai fazer agora uma divisão para estudar 2 grupos de matérias mais importantes e menos importantes. O núcleo duro das matérias, das disciplinas mais cobradas e as matérias satélites, tá? Por exemplo, para procuradorias, qual é o núcleo duro? Qual é o núcleo essencial de disciplinas? Constitucional, administrativo, civil, processo civil, tributário e empresarial. São essas 6 disciplinas. Beleza? Então você tem que priorizar esse estudo. Enquanto você não tiver com 75% de desempenho nessas 6 disciplinas, nem adianta estudar as outras. Tá bom? Então, qual é a primeira etapa de aprendizagem? Você vai estudar aquelas disciplinas com o pior desempenho desse núcleo. Tá? Essa primeira etapa de aprendizagem, o foco é na compreensão. Você tem que ler todas as disciplinas, ler, compreender. O foco é na compreensão e não em memorizar e não em decorar. Tá? Então aqui é um estudo mais consistente, uma matéria por vez, material mais denso. Tá bom? Você precisa realmente de um material mais denso, um livro realmente, começar pela legislação, ver toda a legislação. Não dá para fazer um estudo seletivo ainda dos assuntos mais cobrados. Você precisa ter uma visão 360 graus. Porque às vezes as pessoas sabem que controle de constitucionalidade, como eu falei, é o assunto mais cobrado em direito constitucional. Mas você não consegue aprender controle se você não souber poder constituinte, que é um assunto que não é muito cobrado. Mas ele é necessário para que você aprenda controle. Você precisa, para entender controle, você precisa saber quais tipos de constituição, o que é uma constituição rígida, o que é um sistema de controle da constitucionalidade das leis, o que é um tribunal administrativo ou um judicial que faz o exame de constitucionalidade, que compara as leis criadas pelo parlamento com a Constituição Magna, entendeu? Então, tem assuntos que são subsidiários ao aprendizado de outros. Beleza? Entenderam aí? Então, primeira etapa de aprendizagem, foco na compreensão, poucas matérias ao mesmo tempo, um estudo mais consistente, material mais denso. Depois disso, compreendi aquela matéria, aumentei o meu desempenho, você vai precisar fazer mais questões depois de você estudá-la. Você vai para uma segunda etapa de apropriação dos conhecimentos, que é a apropriação secundária, que é o foco em memorização. Aí é memorizar, decorar, realmente reiterar o contato. A memorização, gente, não se engane, toda revisão ela tem que ser baseada num princípio romano de reiteração do contato. Os romanos diziam que a repetição é a mãe do estudante. Lá vai, repetitio mater studiorum est. A repetição é a mãe do estudante. Então, toda a revisão tem que basear-se nesse princípio. Muita gente se perde, meu Deus, como revisar? O que é que eu preciso fazer? Revisão nada mais é do que você reiterar o contato.
lendo, relendo, se familiarizando com um determinado assunto. A gente aprende o nome das pessoas com a reiteração do contato, com relacionamento, a mesma coisa com os livros. Tá bom? A mesma coisa com os livros. A reiteração do contato é que vai fazer você memorizar e disponibilizar isso na hora da prova. Beleza? Então a reiteração do contato é super importante. Como é que você faz isso? Com revisões. Com essa segunda etapa é hora de revisar o que você já estudou. Né? Existe uma periodicidade, você tem que estudar todas as matérias do núcleo essencial para depois revisá-las só quando você tiver realmente 75 pontos, 80 pontos, dependendo do concurso. Eu estou falando aqui para carreiras jurídicas, é que você vai poder ir para o núcleo de satélites fazer a mesma coisa. Apropriação primária, apropriação secundária, até memorizar, chegar no nível avançado. Né? Você tem que dividir o seu desempenho também em 3 estágios: nível start até 60%, nível intermediário de 60% a 75%, nível classe A acima de 75%, entendeu? Para concurso de carreiras jurídicas. Para concurso de analista, técnicos, concurso de área fiscal, policial, nível classe A é acima de 85%, você tem que estar em 85%, 90%, 95% de acertos, tá bom? Depois de dividir essas etapas de aprendizado, aí sim você vai estabelecer as suas metas de estudo, que são as unidades de estudo mais concretas. Que é o quê? É realmente o que você vai fazer no seu dia a dia. Então a sua primeira meta tem que obedecer a alguns princípios também. Toda meta ela tem que ser temporal, data de início, data de conclusão. Ela tem que ser objetiva, você tem que saber exatamente o que você vai fazer naquele período, por onde você vai estudar a legislação, a doutrina, a jurisprudência, ou se você só vai estudar a doutrina nesse período, ou só a legislação, ou só a jurisprudência, tá? De uma matéria, ou de 2 matérias, ou de 3 matérias, ou dos assuntos que você vai estudar, tem que ser objetivo, né? Para você não se perder, não ficar confuso. A confusão gera paralisia, a paralisia gera desistência. Então, temporalidade, objetividade. Terceiro requisito que uma meta de estudo, um ciclo de estudo deve ter é viabilidade. Você não pode colocar uma meta irrealista, porque isso vai gerar ansiedade, estresse e naturalmente vai deixar você ansioso, tá? Então o que é que você tem que fazer? Colocar metas realistas para você realmente cumprir aquilo e se motivar e ganhar interesse ainda maior. Ver que a sua aprovação é viável. Também tem que ser uma meta desafiadora. Você tem que se comprometer a andar 2 quilômetros a mais do que aquilo que você acreditava ser possível. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está andando o nosso quilômetro extra. Você está aqui, ó, dia 18 de dezembro, aprendendo a como montar o seu grande plano para 2024. Sua única meta em 2024 tem que ser o quê? Passar em concurso. Principalmente você que está solteiro, que está novo, que mora com os pais, não ganha dinheiro. Perca tempo com outras coisas não, meu amigo. Foque no seu planejamento profissional, na sua carreira. Não sonhe pequeno, tá? Para você ser um alívio para a sua família. Tá bom? E aí depois você vai ter mais oportunidade de ter lazer, viajar, curtir, né? Faça isso que vai ser muito proveitoso. Além disso, toda meta tem que ser relevante. Você tem que estudar aquilo que é mais importante. Então, vamos dizer que o seu pior desempenho foi processo civil. Não jogue para debaixo do tapete. Comece logo por ele. Por quê? Estudando o processo civil, melhorando seu desempenho, o seu desempenho geral vai subir como um todo e você vai estar mais competitivo rapidamente. Beleza? Você vai poder fazer provas melhor, mais rápido. Beleza? Então, são esses requisitos para estabelecer uma meta de estudo boa, dentro de um planejamento. Meta não é planejamento, meta é uma etapa do seu planejamento. Tá bom? Meta é o que você vai fazer de hoje até dia 31 de dezembro. O que é que você vai fazer até lá? Estudar o quê? A legislação de direito constitucional, cai em todo concurso. Então, você vai estudar daqui até o dia 31 isso, mas tem que estar dentro de um planejamento maior com metas estabelecidas até a conclusão do estudo do edital. Beleza? Então são esses 5 requisitos para você estabelecer os seus ciclos de estudo. Depois, você tem que ter uma grade semanal de estudo. Tá? Hora para acordar, hora para dormir,
tempo para almoçar, quanto tempo você leva para chegar no trabalho, quantas horas você trabalha, você faz algum tipo de atividade extra, que hora você vai na academia, que hora você faz atividade física, tudo tem que estar na sua grade semanal, né? Tempo para lazer, tempo para conviver com sua família, talvez você tenha filhos, precisa conviver com sua família, então não adianta passar em concurso e negligenciar a educação dos seus filhos, ou o relacionamento afetivo com seu esposo, com sua esposa. Tem que chegar na aprovação com tudo que é importante para você. Então, dá para você estabelecer um cronograma semanal, de segunda a domingo, né? O que é que eu recomendo para você? Estudar 6 vezes por semana, sempre deixar um dia livre, completamente livre para suas atividades pessoais, dormir mais, ter uma quebra de estado. Beleza? Então, isso é muito importante. Mas você tem que cumprir pelo menos 80% desse seu planejamento semanal. Tá bom? Talvez para você funcione acordar mais cedo. Eu tenho certeza o que não funciona. Não funciona estudar de madrugada. Mas eu sou notívago, eu só gosto de estudar de madrugada. Não funciona. Os estudos já demonstraram que quanto mais reiteradas as condutas na sua semana, melhor para a criação do seu hábito de estudo. Então, se você acorda todo dia às 6 horas da manhã e vai dormir às 10, isso facilita para o seu ciclo biológico se adaptar e despertar você para fazer tudo que você faz no seu dia a dia. Tá bom? Então você precisa reiterar suas condutas pelo menos 20 dias seguidos para a criação de um hábito. E meu amigo, quando o hábito de estudo está instalado, fica tudo mais fácil. Entendeu? Beleza, você vai ter uma grade semanal de estudo, prevendo todos os seus trabalhos, seu nível espiritual, seu nível físico, seu nível familiar, tá? Além disso, você tem que definir outra meta importante no seu plano de estudo, no seu grande plano para passar em concurso 2024, que é o quê? Ter uma meta de estudo diária. Quantas horas líquidas você vai estudar por dia? Essa é uma das metas mais importantes, está toda sob seu controle, tá? E é às vezes mais importante no início dos estudos você estudar as horas que você se determinou do que você ficar preocupado com a qualidade dos estudos, com o desempenho nas questões que você está fazendo, tá? Então essa é a principal métrica aqui para você adotar. Quantas horas você consegue estudar por dia? Faça um exame viável da sua rotina, do seu dia a dia, para você conseguir estabelecer essa meta de forma bem realista. Eu só consigo estudar 2 horas líquidas por dia, então ótimo, você vai baixar um aplicativo chamado Aprovado App. É um cronômetro que direciona o seu tempo estudado para a matéria que você está estudando. Se você for no banheiro, você tem que pausar. Você pode usar tanto pelo computador quanto pelo celular. Você, inclusive, não vai precisar comprar a versão paga, é um aplicativo gratuito, tá bom? Só precisa constar a sua lista de matéria do seu planejamento. E começou a estudar, solta o cronômetro, tanto pelo computador quanto pelo celular, eles se integram, tá? Beleza, soltei, comecei a estudar. Eu recomendo também que você faça ciclos de 1 hora no máximo de estudo, 1 hora, 10 minutos de intervalo, levanta, bebe uma água, come alguma coisa, alternância entre a atenção focada e difusa melhora o seu em até 30%, beleza? E aí você vai ganhando ritmo, vai ganhando energia, você vai aumentando a sua frequência, vai estar estudando cada vez maior, cada vez melhor, com mais qualidade, maior tempo possível por dia. Você começou com 2, poxa, depois de 3 meses você vai ver que vai conseguir 4 horas. A sua organização pessoal vai melhorar, a sua produtividade vai melhorar, porque você vai ver o seu desempenho melhorando nas provas, você vai ver que é possível passar. Se você acredita que é possível passar, ninguém te segura. Você vai fazer realmente o uso da vitamina N, dizer não para muita coisa e vai conseguir ter mais tempo disponível para estudar, tá? É uma forma de você ganhar essa energia, ganhar essa frequência e naturalmente as coisas vão se encaixando. Pessoal, tá? Circunstâncias vão acontecer, todo planejamento precisa de adaptação, nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, você precisa fazer adaptações. Então existem circunstâncias na vida que sujeito fazer com que você estude menos um dia, mais no outro,
né, precise em certos momentos cuidar melhor da sua saúde, ou em outro momento da sua família, ou em outro momento dar atenção ao seu trabalho, o mais importante é manter o contato, a conexão com esse objetivo, tá? Não passar muito tempo sem estudar. Beleza? Tentar voltar assim que as condições melhorarem. Estudar apesar das circunstâncias e não se paralisar por conta das circunstâncias, entendeu? E aí, mais esperança, mais interesse você vai desenvolver. E naturalmente, gente, vocês vão chegar na aprovação no cargo público que vocês querem, com leveza, com tranquilidade. Perfeito? Tudo certo aqui? Que bom que vocês estão aqui então. Esse é o conteúdo de hoje, conteúdinho top, especial. Tenho certeza que tem muita coisa aqui que vocês nunca ouviram, né? Chegou a hora definitivamente de dar esse passo, tomar essa decisão para 2024 você arrebentar nas provas. Tá competitivo, tá na elite dos concurseiros. Tá dentro daquele grupo de 5% das pessoas que estudam em alta performance, aceleram seus resultados, aprendem e passam em concurso, tá? Beleza, gente? Qualquer dúvida pode mandar um direct para mim aí que a gente vai falando. Amanhã eu vou abrir uma caixinha de pergunta também, a gente vai estar cada vez mais junto. Amanhã também tem live de novo, 20 horas mais ou menos, tá? Pode marcar na agenda aí, o grande plano continua. Amanhã a nossa aula, tivemos a aula de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Poxa, já vamos para nossa aula oitava aula amanhã, hein? 8, 9, 10. Vamos ter 10 aulas, então vamos ter terça, quarta, quinta. Amanhã tem de novo, pessoal. Então, obrigado pela sua presença aqui, tá? Parabéns pelo comprometimento, você que ficou até agora. E uma honra estar contigo aqui nesse final de ano. Contem comigo, tá? Tamo junto até depois da aprovação. Beijão. Tchau, tchau.